dia a todas e todos. Estamos aqui com mais uma edição do nosso projeto de extensão, Seminários de Pesquisa em Engenharia de Produção, que hoje está no seminário 41. Nós temos aqui a satisfação hoje de receber o Alex Paranaíba de Abreu. Ele é engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal de Goiás, UFG. Fez um mestrado em engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos, onde teve uma oportunidade de fazer um estágio na Universidade de Bath, no Reino Unido, e está cursando atualmente o seu doutoramento também na UFSCar, orientado aí pelo grande professor Morabito, né, que é o pesquisador aí mais influente na área de pesquisa operacional na América Latina, né? O Alex acompanha esse projeto há muito tempo, desde que ele era aluno aí de graduação, e hoje está tendo aí a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né, ano passado aqui no SBPO, uma pessoa muito querida, e fico muito feliz pela sua disponibilidade. Alex, pode ficar à vontade para fazer sua explanação. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Espero que estamos visualizando perfeitamente. Perfeito, maravilha. Bom, como eu falei, é uma honra imensa estar aqui com vocês e apresentar um pouquinho do que eu trabalhei no mestrado. Assim, a ideia é que, apesar do meu mestrado ter sido mais focado no um problema específico dentro do universo de roteamento de veículos, e com incertezas, enfim, mas aqui é trazer um pouco nessa apresentação uma visão mais generalista do VRP e um pouquinho de algumas extensões, né, dele, modelar algumas extensões e mostrar como é que essas extensões funcionam e trazer algumas metodologias que o pessoal tem desenvolvido aí para resolver, certo? Bom, então, continuo começando. Uma introduçãozinha, basicamente, problemas logísticos, né? Atividades logísticas são muito importantes para atividades empresariais, essas operações são muito custosas, então, quanto mais esforço as empresas colocam em otimizar, em otimizar seus custos ou ganhar eficiência nessas atividades, isso é muito bem visto, né? Isso aumenta implementar técnicas de otimização em atividades logísticas não só traz esses benefícios de custos logísticos, como também nível de serviços, enfim, tem esses objetivos, né? Então, mais especificamente, o problema de roteamento de veículos, o VRP, ele é uma generalização do caixeiro viajante, quando a gente quer visitar todos os clientes, né? Visitar vários nós numa rede, mas quando a gente tem vários veículos para fazer isso. E aí foi formulado inicialmente ali em 1959, mais de 60 anos atrás, justamente trabalhando ali a entrega de gasolina, se não me engano, combustíveis aí pelo Danzig e pelo Ramsar. Era um caso real que eles estavam estudando e aí eles formularam, mostraram uma forma de resolver e desde então isso tem sido muito trabalhado, né? É uma literatura muito extensa, se vocês procurarem na Scopus pela palavra-chave Vehicle Routing, né? Existem milhares de papers e cada ano esse número de papers aumenta, assim, uma literatura muito ativa e muito competitiva também. Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar algumas variantes do problema de roteamento de veículos. A gente vai modelar passo a passo uma variante um pouco mais básica, mais clássica do VRP, mas também mostrar as diversas variantes que existem e como que a gente, a partir daquele modelo base, a gente consegue estender para essas variantes, tá certo? Bom, a principal referência, enquanto pelo menos eu estudava e depois também compartilhando com alguns colegas, também foi a experiência deles, a principal referência para estudar o roteamento de veículos é o livro do Paulo Totti e do Daniele Vigo, esse Vehicle Routing, Problems, Methods and Applications. Essa é a segunda edição de 2014, também tem a primeira edição de 2002,
mas é um livro muito completo, ele traz diversas abordagens. Essa apresentação vai ser muito baseada no capítulo 1, então é relativamente introdutória, mas eu tento aprofundar em algumas partes. Mas ele traz essa família VRP, né? Então ele traz ali as diversas características que pode envolver o problema de roteamento de veículos. Tá? Bom, então o que é o problema de roteamento de veículos? Tem essa definição do livro, então, dado o conjunto de requisições de transportes e uma frota de veículos, o problema de roteamento de veículos é encontrar um plano que determine o conjunto de rotas de veículos que realize todas ou algumas requisições de transportes com uma dada frota de veículos a um custo mínimo, certo? Então, basicamente, são alguns pontos, né? Então, decidir qual veículo vai tratar, vai servir quais requisições e em qual sequência. Basicamente, essa é a parte de roteamento em si. E que essas rotas possam ser executadas de forma factível. E aí, nessa parte de rotas que podem ser executadas de forma factível, que entra o universo de variantes dentro desses problemas, tá? E também a perspectiva de custo mínimo como a função objetivo pode ser explorada também diversas funções objetivos diferentes para esses problemas também. Bom, então, a variante básica que a gente mais clássica que a gente vai modelar primeiro aqui vai ser o VRP capacitado, o CVRP. Ela é uma variante clássica e ela consiste basicamente de uma frota de veículos com capacidade limitada e completamente homogênea. Então, vamos supor, se a gente tem 3 veículos, todos os 3 veículos vão ser iguais, né, em termos de capacidade. E o nosso objetivo aqui é entregar as mercadorias aos clientes e essas demandas são conhecidas. Então, não tem incerteza nesse momento. Cada cliente, então, precisa ser atendido, precisa ser servido exatamente uma vez e para um único cliente, para um único veículo, peço perdão. A soma das demandas dos clientes atendidos por cada veículo não pode exceder a capacidade, então a gente pode ter a perspectiva tanto de coleta quanto de entrega, no sentido de que, na perspectiva de coleta, o veículo sai do depósito, que é o próximo ponto, né? Os veículos começam suas rotas e terminam suas rotas no depósito, então os veículos vão sair do depósito vazios, vão coletar ao longo dos clientes que eles precisam servir e retornar para o depósito cheio. Ou então o contrário, eles podem sair do depósito cheios e entregar as mercadorias para os clientes e retornar vazios para o depósito, tá certo? E aí o objetivo, então, como eu falei, é encontrar rotas que minimizam o custo total, respeitando a restrição de capacidade. Simples assim. Então, basicamente, o que a gente tem é um depósito central, um depósito inicial, ele vai ser o depósito de início, depósito de finalização da rota. A gente tem diversos clientes geograficamente distribuídos e cada cliente vai ter uma demanda atribuída a ele. Então, enfim, a gente tem aí 5 clientes e aí a demanda máxima ali é 12. E aí a gente vai ter as distâncias entre cada um desses pontos. Então, a gente quer os custos, né? Digamos assim. Então, por exemplo, a gente sair do cliente 5 e ir para o cliente 2, a gente vai ter um custo aí de 1,8. Pode ser custo de depreciação do automóvel, pode ser custo de gasolina, ou então pode ser, por exemplo, a literatura a gente às vezes se confunde, né? Não se confunde, mas a minimização do custo total e a minimização da distância viajada também ela pode ser considerada meio que da mesma forma. Então, pode ser a distância entre o cliente 5 e o cliente 2 é de 1,5, porque o custo de viajar é diretamente proporcional à distância, né? Então, a gente pode ter essa perspectiva de minimização de custo, é basicamente a mesma coisa de minimização de distância viajada. A gente tem esses clientes geograficamente dispersos, cada um tem sua distância entre si, e um depósito central em que os veículos vão sair. Se nós temos 2 veículos para atender todos esses clientes, a gente pode então fazer uma primeira rota em que o
sai do depósito, vai para o cliente 4, vai para o cliente 5, depois o cliente 2 e retorna para o depósito. E a gente pode ter uma segunda rota em que o veículo vai do cliente 1 para o cliente 3 e retorna para o depósito. O problema nessa ilustração do VRP é que, por exemplo, se a capacidade dos nossos veículos é de 20 unidades, então essa rota aqui em azul, verde escuro, ela não é mais factível, né? Porque a gente tem uma demanda de 10 unidades nesse cliente 1 e de 12 unidades no cliente 3. A gente não pode... essa rota ela não pode ser executada de forma factível, de forma viável. Então, a gente precisa remodelar, procurar outra forma, outras rotas para servir esses clientes. E nessa configuração, a parte interessante é que se a gente somar todas essas demandas e dividir pela capacidade do veículo, então, por exemplo, acho que se não me engano dá 42, acho alguma coisa do tipo 43, 42. Se a gente somar todas essas demandas e dividir por 20, vai dar um número maior, estritamente maior do que 2. Então, a gente vai precisar de pelo menos 3 veículos para servir todos esses clientes. Então, se a nossa frota de veículos ela é composta por 2 veículos apenas, atender todos esses clientes com os nossos veículos, ela já é uma tarefa impossível. A gente pode aí, então, trabalhar as diferentes variantes e estratégias de negócio para a forma como a gente vai lidar com isso. Então, a gente vai ver isso mais a seguir, tá bom? Então, basicamente, notações para isso, né? A gente vai tratar o depósito, a gente vai duplicar o depósito em termos de nós, a gente pode representar num grafo, né? Isso aqui é um grafo, né? O depósito ele pode ser representado pelo nó 0 e pelo nó n mais 1, que o nó n vai ser a quantidade de clientes que a gente tem. E essa duplicação de depósito significa basicamente que o nó 0 vai ser o depósito inicial, onde que todos os veículos vão sair, e o nó n mais 1 vai ser o nosso depósito final, onde que todos os veículos vão finalizar sua rota. Nós temos n clientes, m veículos e um conjunto, e aí a gente pode, a partir desses dados, construir os conjuntos. Então, nós temos o conjunto de M veículos, o conjunto K, um conjunto de clientes C, os N clientes, e um conjunto de nós, que a gente vai unir os depósitos, o depósito inicial, o depósito final e os clientes. O conjunto de arcos, que vão ligar, são todos os arcos que conectam todos os clientes. Então, os clientes o cliente I e o cliente J, em que I pode ser qualquer nó e J pode ser qualquer nó. Eu falei cliente, mas na verdade são nós, porque podem ser o depósito. A gente pode reduzir esse conjunto de arcos, por exemplo, falando que a gente não pode sair do depósito inicial e ir para o depósito final, ou sair do depósito final e ir para o depósito inicial. Tem uma série de formas que a gente pode reduzir esse conjunto de arcos. Mas não é a ideia aqui. Existem alguns trabalhos que fazem esse pré-processamento, né? E para muitos problemas isso é muito benéfico, quando o problema é muito restrito. Então, para o caso do CVRP em específico, a gente vai ter aqui o parâmetro de custo para se atravessar o arco IJ, vai ser o CIJ. Nós vamos ter a demanda de cada cliente I, vai ser o DI, e vamos ter a capacidade do veículo Q. São esses os parâmetros que a gente precisa para poder modelar o problema de roteamento de veículos capacitado. Então, primeiro a gente define aqui a variável. Existem diversas formas de se modelar o problema de roteamento de veículos. Assim, diversas mesmo. Existem muitos trabalhos que fazem, que a pesquisa, o estudo é realmente como trazer uma modelagem, uma estratégia de modelagem diferente, de forma que seja mais eficiente, de forma que trabalhe, enfim, que represente o conjunto de soluções factíveis de uma forma mais enxuta. Mas aqui a gente vai se ater ao modelo de fluxo de veículos com 3 índices, a formulação de fluxo de veículos com 3 índices, em que vamos ter a variável binária x e jk, que vai indicar se o arco IJ é atravessado pelo veículo K.
Então, com isso, a gente já pode iniciar aqui com a nossa função objetivo, vai ser minimizar o custo total. Então, para cada arco que é visitado, ou seja, se X e J é 1, a gente vai ter esse custo de atravessar o arco IJ, e para qualquer veículo K. Se aquele arco é visitado por qualquer veículo, nós vamos ter essa penalização na função objetivo. Então, nós queremos minimizar o custo total de roteamento, o custo total de roteamento. De novo, pode ser visto como minimizar a distância, caso o custo seja proporcional à distância. Então, nosso primeiro conjunto de restrição vai ser falar que cada cliente só pode ser visitado uma única vez e por um único veículo. Então, a gente tem esse somatório para cada cliente I, esse somatório em K e esse somatório em J. Vai falar que aquele arco, né, de qualquer arco saindo do veículo, saindo do nó I, ele precisa ser visitado uma única vez, pode ser atravessado uma única vez. Nós temos aqui uma restrição de fluxo, então para cada cliente H e cada veículo, se o veículo K ele visita de qualquer nó I, ele visita aquele cliente H, ele precisa sair daquele cliente e ir para qualquer cliente J. É basicamente isso que está falando. Então, como esse somatório de X e JK ele é 1, então se aqui desse lado esquerdo é 1, precisa ser 1 do lado direito, se é 0, precisa ser 0 do lado direito. Essas duas restrições vão garantir que as rotas iniciem do depósito e finalizem no depósito, né? Então, cada veículo K precisa sair do depósito inicial para qualquer localização, atender qualquer cliente inicialmente, e a partir de qualquer cliente ele precisa voltar no final da sua rota para o depósito final. Logo em seguida a gente tem então a restrição de capacidade, que é o que vai garantir a factibilidade desse modelo em termos da capacidade do veículo, de cada veículo. Então, para cada veículo K, a gente buscando todos os clientes que são visitados por ele, né, somando todos os clientes que são visitados por ele, que é esse somatório aqui, multiplicado por K pela demanda de cada cliente que é visitado por ele, a gente tem todo esse somatório aqui vai ser a carga total do veículo. De novo, se é um problema de coleta, né, vamos supor, coleta de lixo, alguma coisa nesse sentido, a gente está olhando, vai ser a mesma modelagem, mas a gente está olhando que a carga no veículo, depois de coletar todo mundo, precisa ser menor do que a sua capacidade. Da mesma forma, entrega. Então, a demanda a carga total do veículo precisa sair do depósito né, o veículo precisa sair do depósito com uma certa carga, e essa carga precisa ser menor do que a capacidade do veículo. Aqui a gente vai ter restrição de eliminação de subturbo, né? Um pouco mais complexa de ser explicada, mas aqui elimina como a gente quer rotas que iniciem do depósito, visitem uma certa quantidade de clientes e retornem para o depósito, e que somando todas as rotas, todos os clientes sejam visitados, sejam servidos. Esse conjunto de restrições vão garantir isso, né? O ponto importante dessa restrição é que tem um número exponencial de restrições. Então, esse vai ser qualquer conjunto S que seja um subconjunto de clientes e que a cardinalidade desse conjunto S seja maior do que 2. Então, cresce exponencialmente conforme o número de clientes cresce. Mas isso pode ser facilmente substituído por uma restrição de quantidade polinomial de restrições, incorporando essa variável UJK, que basicamente o IK vai indicar a ordem em que o cliente I é servido pelo veículo K. Então, basicamente, o veículo sai do depósito com 0, né, com a sua variável U. O primeiro cliente que ele visita, ele vai aumentar uma unidade nessa variável e vai indicar se ele qual foi a ordem. Então, o primeiro cliente vai ter o primeiro cliente que é servido, vamos supor que seja J, vai ser 1, depois o segundo vai ser 2, e assim sucessivamente. Isso daqui vai garantir que no final todos os subtours sejam eliminados e que todos os clientes sejam visitados e que todas as rotas iniciem e finalizem no depósito. Tá bom?
Então, basicamente isso. A gente tem as variáveis binárias, as variáveis contínuas. Então, com essa meia dúzia, né, meia dúzia de conjunto de restrições, a gente consegue modelar o CVRP e pode não ser a forma mais eficiente de se modelar esse problema, mas com certeza é uma das mais utilizadas para esse tipo de problema, tá bom? Isso as variantes. Então, agora que a gente vai entrar nas variantes, eu vou utilizar esse modelo para poder... a gente vai utilizar esse modelo para poder encontrar formas de modelar cada uma dessas variantes. Então, no livro do Totti e do Vigo, no capítulo 1, vocês vão ver que eles dividem as variantes em certas categorias. Aqui eu trouxe 3 e dentro dessas 3 apenas 2 variantes para cada uma, mas lá tem muito mais. E conforme vocês forem vendo nos artigos científicos também existem várias outras variantes. Acaba virando uma sopa de letrinhas, né, que a gente... Na literatura de roteamento de veículos, vai ter o VRP, o capacitado vai ser o CVRP, com janelas de tempo vai ser CVRPTW, VRPTW, enfim, então vai virando uma sopa de letrinhas. Tem alguns artigos que realmente parece uma palavra de outro mundo, assim, quando tentando simplificar a notação para aquela variante, por conter várias características diferentes, certo? Então, são várias características que podem ser incorporadas. De transporte, então, os serviços eles podem ser fracionados, ou eles podem, a gente pode selecionar quais serviços, quais demandas a gente vai atender. Em relação a restrições das rotas individuais também, a gente pode ter diferentes características. Por exemplo, uma rota ela pode ter uma duração máxima para ser executada, ou então uma rota... Naquela rota, todos os clientes visitados naquela rota precisam ter atendida. Ou então, por último, a gente vai falar sobre a composição e localização da frota de veículos. Então, a gente vai mostrar que a frota de veículos ela pode ser heterogênea, ou então ela pode ter múltiplos depósitos, um depósito para cada veículo, né? Dependendo do porte da empresa, da operadora logística, isso pode ser um cenário real, certo? Então, vamos começar pelo começo, né? Então, VRP com serviços fracionados. A gente tinha visto naquele exemplo que aquela rota ela era infactível, aquele conjunto de rotas era infactível, porque a capacidade do veículo ela era excedida em uma das rotas. O que a gente pode fazer, então, se o cliente permitir, né, se a gente tiver... Se o nosso relacionamento com o cliente permitir que ele seja servido por mais de um veículo, em mais de uma visita, a gente pode, então, manter aquela rota original, mas ao invés de servir 12 unidades, o que seria impossível, porque nossa capacidade do veículo é apenas 10, a gente serve 10 unidades no cliente 1, 10 unidades no cliente 3, retorna para o depósito, e a gente manda um veículo dedicado para servir aquelas 2 unidades restantes para o cliente 3. Então, esse cliente 3, ele vai ter o que a gente, em inglês, na literatura, vai ser split delivery ou split pickup, dependendo da forma como você está enxergando o problema. Mas, basicamente, ele vai ser visitado por mais de um veículo ou mais de uma vez para ter sua demanda total satisfeita, certo? E como que a gente consegue modelar isso com aquele nosso modelo de 3 índices? Com esses 3 conjuntos de restrições e um conjunto de variáveis contínuas adicionais. Então, essa variável Q e K vai indicar a quantidade de demanda servida ao cliente I pelo veículo K, certo? Então, essa quantidade de cada veículo, então, as restrições, para cada veículo, a gente vai ter que o total de demanda atendida para aquele veículo precisa ser no máximo sua capacidade. Aqui a gente tem que, para cada cliente, toda a demanda servida pelo total de veículos seja igual à sua demanda, né, para garantir, né, que esteja correto, né, tudo. Que a gente não sirva mais demanda do que o cliente precisa, ou menos demanda que o cliente precisa. E a restrição, e esse terceiro conjunto de restrições, basicamente vai falar que se a gente serve qualquer quantidade que seja de demanda para o cliente I, a gente precisa visitar aquele cliente a partir de algum nó. Então, basicamente, a gente pega essas restrições, pluga no modelo, pronto. A gente modifica, né, algumas restrições, a gente tem
teria que relaxar algumas restrições anteriormente, mas essas restrições adicionais garantem que os clientes, todos os clientes sejam servidos, mas que eles possam ser servidos por mais de um veículo, tá? E a gente tem esse paper aqui do Munari, Salversberg, 2022, que apresenta algumas formulações, não essa especificamente, mas eles trouxeram aí umas formulações mais eficientes para tratar o split delivery desse problema, tá bom? É uma referência aí que eu recomendo a leitura para esse problema. Vamos para o segundo problema, para a segunda variante, que é se for permitido a gente não servir algum cliente. Então, a gente tem aquela rota e a segunda rota, ela tinha sua capacidade excedida. Se aquele cliente geralmente nesse caso, quando a gente tenta, é permitido a gente não servir um cliente, a gente, ao invés de tentar minimizar o custo, porque aí para minimizar o custo o mínimo possível seria não servir nenhum cliente, né? A gente teria um custo zero, porque a gente não serviria ninguém. Se a gente permite não servir algum cliente, a gente quer, geralmente, maximizar o lucro de servir aquele cliente, né? Ou tentar maximizar a satisfação do cliente, enfim, alguma coisa do tipo, nesse sentido de maximizar a operação, né? A eficiência da operação. Então, por exemplo, se o cliente 3 ele não traz um lucro muito relevante para a nossa operação, a gente pode simplesmente optar por não servir ele naquele momento, naquele dia, vamos supor, e deixar para servir ele em algum outro dia com um veículo dedicado ou a partir de alguma outra rota em que a sua demanda possa ser incorporada naquela rota e de forma que não exceda a capacidade. Então, a gente pode optar por não atender, não servir aquele cliente. E a forma como a gente modela, geralmente, então, como eu falei, vamos ter ali uma questão de maximização de lucro, então cada cliente vai ter um lucro para ser servido, e a gente, nesse lucro ou receita, né, digamos assim, um incentivo para servir aquele cliente, então a gente quer maximizar esse balanço entre o custo de rotear tudo e aquele incentivo, o custo de roteamento e aquele incentivo para atender aquele cliente. Esse vai ser um parâmetro e a gente inclui aí uma variável contínua, uma variável binária, perdão, que seria o YI, que indica se aquele cliente é servido, certo? Então, basicamente, a gente consegue modificar aquela restrição, a primeira restrição, falando que cada cliente só poderia ser servido uma única vez, por essa variável que vai indicar se aquele cliente é servido ou não. Então, se ela for 0, a gente não serve aquele cliente. Se ela for 1, a gente serve aquele cliente uma única vez, a partir de um único veículo também. E aí a gente tem essa mudança na função objetivo. Esse paper, recomendado também lá, citado no livro do Totti do Vigo, no capítulo 1, vocês podem dar uma olhada para entender um pouco melhor. Né? Nesse caso, Traveling Salesman Problem com lucro seria a versão de um único veículo. Certo? Agora, quando a gente trata restrições internas às rotas, né? Então a gente tem VRP com duração máxima da rota. Vamos supor, a gente tem ali, a gente pode servir, a gente eliminou aquela violação da capacidade por meio de colocar 2 veículos dedicados, um para servir o cliente 3 e um para servir o cliente 1. Garantimos ali que aquela rota, que a capacidade do veículo não é excedida, né? Mas e se a gente também falar que, vamos supor que esses valores, né, esses valores que ligam cada nó, seja a distância, o tempo para percorrer aquele nó, e que a gente quer que no máximo, vamos supor que isso sejam horas, que o nosso veículo fique em operação por no máximo 10 horas. Se a gente somar essa rota em vermelho, ela vai indicar que a duração total dessa rota vai ser 11 unidades de tempo, o que excede a nossa capacidade. A gente não quer que o veículo fique em operação por mais de 10 unidades de tempo, então a gente quer mudar essa rota, certo? Então, o que a gente poderia fazer seria, por exemplo, tirar, né, unir um cliente que aqui a gente tiraria esse AR, a gente deixaria de atravessar esse AR para unir os clientes em outras 2 rotas, né, separando essas rotas, garantindo que o total de tempo de cada rota não seja excedido,
uma forma de fazer isso, com aquele modelo de 3 índices, é basicamente incluindo esse conjunto de restrições. A gente vai ter o parâmetro T e J, que é o tempo necessário para ser deslocado do cliente I para o cliente J, e o T maiúsculo vai ser a duração máxima da rota. Então, para cada veículo, olhando para todos os clientes, todos os arcos que são atravessados por aquele veículo, somando todos os tempos desses arcos que foram atravessados, tudo isso tem que ser menor do que o seu tempo total de duração, certo? Tem essa outra referência também, vocês podem olhar para se aprofundar. E também outra variante extremamente comum é a de roteamento, o VRP com janela de tempo. Então, cada cliente aqui, cliente 1, 2, 3, eles vão ter uma janela de tempo designada para ela. Então, uma abertura, por exemplo, aqui a abertura da janela de tempo é 5 e o fechamento da janela é 7. E o serviço só pode ser executado no cliente dentro daquela janela de tempo, certo? Então, aqui esse SIK vai ser o instante de início do serviço de tempo. Então, a gente inicia a rota no cliente 1, conforme a gente vai progredindo até o cliente 5, a gente vê que a gente chega no cliente 5 depois do fechamento da janela de tempo, e isso torna essa rota infactível, a gente precisa remodelar. Uma forma de garantir a janela de tempo, incluindo essas restrições do tipo MTZ também, a gente tem os parâmetros A e B, que são a abertura e fechamento da janela de tempo. O M vai ser um número suficientemente grande, só para garantir a corretude da MTZ. E a variável SIK vai ser um instante de tempo em que o cliente I é servido pelo veículo K. Então, basicamente, a gente está falando que o serviço no cliente J vai ser quando eu fiz o serviço no cliente I, mais o tempo de sair do cliente I para o cliente J, quando esse arco, quando eu sirvo o cliente I antes do cliente J pelo veículo K. E aqui, basicamente, garante que aquele serviço esteja contido aquele instante de serviço esteja contido dentro desse intervalo. E no próprio livro do Totti Vigo, tem um capítulo que trata especificamente dessa variante, o Vehicle Routing Problem with Time Windows. E aí vocês podem dar uma olhada também, eles trazem várias abordagens interessantes. Tá bom? Agora, quando a gente vai tratar sobre a frota, aquelas segundas características, e aí, quando a gente entra em frota heterogênea, cada veículo K pode apresentar diversas características. Infelizmente, aqui eu não trouxe uma representação visual, mas porque existem várias características, certo? Então, cada veículo K pode apresentar alguma característica diferente, como, por exemplo, capacidades. Então, a demanda total dentro do veículo, ela tem que ser sujeita à capacidade, mas dependendo do veículo pode ser maior ou menor. Ou então, o tempo de viagem pode ser diferente. Existem veículos que são mais rápidos, existem veículos que são mais lentos, e a duração máxima de cada veículo também pode ser variado. Pode ser diferente. Ou então, os custos. Cada veículo também, dependendo se ele é mais velho, ele custa mais, consome mais gasolina, alguma coisa do tipo. Ou então, cada veículo existe um custo fixo para se utilizar aquele veículo, então a gente pode mudar a função objetivo, incorporando esse custo fixo de utilização de veículos, de cada veículo, e esse custo variável dos veículos também para se deslocar, certo? Tem aí essa referência para vocês darem uma aprofundada. E por último, das variantes que a gente trouxe, a gente tem a variante de múltiplos depósitos. Então, para cada veículo que a gente tem na nossa rede, na nossa operação, cada veículo pode ter um depósito diferente, uma localização diferente, dependendo do tamanho da nossa operação. Então, por exemplo, se a gente tem... vai sair? Vai sair, tá. Se a gente tem aqui, a gente antes tinha um depósito apenas, agora a gente tem esses outros dois, cada um para cada veículo, e cada veículo vai então servir os clientes ali de forma a minimizar a distância percorrida, o custo total de alguma forma. Então, a forma como a gente incorpora isso na modelagem é basicamente modificando o gráfico. Se antes a gente tinha o depósito, os nós 0 e n mais 1 para representar os
os depósitos, agora a gente vai ter cada veículo K vai ter seu depósito de origem e seu depósito de destino. Então a gente pode modificar aqui, deveria ser OK e DK aqui, peço perdão pelo erro. Então basicamente para cada veículo K a gente vai ter ele saindo do seu destino e indo para qualquer nó e voltando, saindo de sua origem, indo para qualquer nó e saindo de qualquer nó e voltando para o seu destino específico. E aí a gente modifica esse grafo, adiciona esses nós adicionais e representa eles especificamente como seus pontos de origem e destinos. Tá? Também é bem trabalhado. Existem alguns trabalhos em referente a múltiplos depósitos. Tá? Existem outras diversas variantes que a gente pode pensar, inclusive não só olhando para as operações logísticas, né, em como variações de como que a demanda funciona. Por exemplo, existem problemas que são coleta e entrega, existem problemas em que a frota é tratada de uma outra maneira, você tem que contratar frota, você pode utilizar frota de terceiros, ou então as restrições dentro da rota podem ser outras variadas, como precedência, a gente tem prioridade para atender um cliente em detrimento ao outro, então a gente vai atender ele antes do outro, ou então tem alguma questão de realmente você precisa atender um cliente antes de atender outro dentro da mesma rota, então existem outras diversas variantes relacionadas à operação logística em si. Existem outras variantes também que trabalham integrações com outros problemas, como, por exemplo, gestão de estoques, quando você tem uma fornecedora, né, uma fornecedora de algum produto, você gerencia os estoques dos seus clientes, e aí você quer fazer o roteamento, minimizar o seu custo o seu custo logístico, mas da mesma forma garantindo que o estoque no seu cliente esteja até um certo nível, então você tem que garantir ali. Isso acaba gerando o Inventory Routing Problem, que é uma outra literatura também muito densa. Quando você, na verdade, agora você produz e você você tem ali sua linha de produção, são schedulings, né, enfim, seus prazos, e depois que você produz aquele produto, você quer fazer o seu roteamento e entregar aqueles seus produtos para os seus clientes. Então, integrar a sua programação da produção, o seu planejamento da produção junto com a programação, né, o roteamento, acaba gerando ali o problema de production routing. Ou então, quando você tem um nível superior ali de decisão, que é definir onde que você vai localizar suas fábricas, seu depósito, seus clientes, quais clientes que você vai atender, onde você vai localizar cada facilidade, cada instalação, e em seguida você definir ali quais são as rotas que vão ser feitas a partir de cada instalação, por exemplo, acaba virando o Location Routing Problem. Existem outros, voltando para o contexto logístico, quando a gente tem problemas, pacotes, vamos supor, relativamente pequenos, em que a gente pode ir alocando eles no veículo, e dependendo da forma como a gente aloca aqueles pacotes no veículo, a gente pode utilizar bem ou utilizar mal a capacidade do veículo. Então, não simplesmente significa colocar de qualquer forma as caixas dentro do caminhão, por exemplo, a gente precisa também saber onde que vai colocar de cada forma. Então, isso acaba gerando a integração com um problema de empacotamento, virando o VRP com Loading Constraints. E aí, por último, também, relativamente recente, mas também tem uma literatura bem densa em relação a isso, que é a consideração de aspectos ambientais. Você quer minimizar o total de emissão de CO2, você quer incorporar veículos elétricos, e aí você precisa recarregar esses veículos, como é que você vai fazer o roteamento a partir disso, enfim. Viraria talvez o Electric Vehicle Routing Problem, mas a integração desses aspectos ambientais gera uma outra literatura, que é a literatura do Green Vehicle Routing Problem. E existe essa revisão aí do Thibault Vidal com o Port 2020, que traz essas diferentes variantes do VRP nessa questão de ser mais recente, variantes modernas, né? Eu achei bem interessante esse trabalho, recomendo a leitura, tá bom? Bom, e agora para finalizar,
a gente modelou, a gente sabe como é que funciona agora, a gente viu como é que cada problema pode ser incorporado e a gente quer resolver. Existem formas, eu trouxe aqui modelos compactos, né, com número polinomial de variáveis e polinomial de restrições em relação ao tamanho do problema, né, que basicamente seria a quantidade de nós, a quantidade de clientes. E a gente pode modelar o problema e colocar ali, utilizar o Julia, o Python, né, junto com o Jump, com o Pyoma, para poder incorporar esses modelos e resolver usando qualquer solver que vocês quiserem. Mas também existem outras tecnologias, outras ferramentas que estão de fácil acesso relativamente para o público, para os pesquisadores, para a gente utilizar para resolver esses problemas. Então, que são frameworks mais específicos, desenvolvidos especificamente naquele formato, mas que estão abertos e que a gente pode utilizar eles. Então, implementar no solver, a gente consegue fazer. Agora, estou trazendo essa parte de talvez utilizar algo já relativamente pronto para a gente, e que às vezes, dependendo também, às vezes é mais eficiente do que o próprio solver, né? Ou consegue resolver instâncias maiores, porque são heurísticas, né? Então, o primeiro seria essa ferramenta aqui do Gunzer Erdogan, da Universidade de Bafa. Ele fez uma ferramenta de roteamento de veículos baseado em planilha. Então, basicamente, você segue ali os passo a passos. Esse daqui é o DOI do paper, e esse daqui é o link em que você consegue baixar a demo da planilha e ver como é que ela funciona. Basicamente, você pode entrar ali as localizações da demanda, se é coleta, se é entrega, se é coleta e entrega, ele incorporou diversas variantes ali, e basicamente com alguns cliques você consegue otimizar tudo utilizando essa heurística aí, a LNS. Depois também tem esse framework de método exato, que é o VRP Solver, muito em voga ultimamente. Ele é um branch cut and price, um método exato aí. Ele tem essa interface tanto em Julia quanto em C++ também. Ele é baseado no BAP Code, que é um branch and price também do pessoal, dos mesmos autores, e que resolve problemas mais eficientemente. Mas a parte interessante é que existem diversos demos, né, diversas formas de você modelar as variantes do VRP, CVRP, VRP-TW, ou até o Pickup and Delivery, né, coleta e entrega. Você consegue reutilizar isso, e eles incorporam também, eles dão a possibilidade de utilizar callbacks, né? Então você consegue incorporar ports nisso. Então tem aí também o DOI do paper e o link para baixar, ver as demos e a documentação. Por último, tem esse daqui, que é uma heurística mesmo, e aí você vai precisar, diferente da planilha, que também é uma heurística, mas aqui você vai ter que realmente codificar, é um framework. Ele vai ter o código em C++, essa Hybrid Genetic Search, é do Thibaut Vidal, mas tem uma interface em C, vai ter pacotes em Julia, em Python, aqui está os links. Mas basicamente vocês conseguem utilizar isso para, se não me engano, isso vai ser só para o CVRP. Tá? Isso é um ponto. Bom, e concluindo, o VRP é um problema clássico, né? Mais de 60 anos de pesquisa e muito mais de operação, né? O pessoal trabalhando na prática com roteamento de veículos desde sempre. E apesar disso de ser clássico, isso é tão relevante quanto foi. Então, tanto na pesquisa quanto na realidade prática. E essas diversas variantes que a gente estuda são importantes para a gente representar essas características do mundo real e tentar avançar a forma de resolver elas. Temos aí, por exemplo, o VRP Solver, que trabalha relativamente genérico para problemas de roteamento de veículos, e você consegue incorporar quase qualquer característica dentro. E é um avanço científico tremendo isso, porque você consegue resolver instâncias muito grandes. Então, esse tipo de avanço ele é muito relevante tanto para a academia, para as nossas pesquisas, quanto para a prática. Né? Utilizar essas técnicas na prática trazem benefícios relevantes. Tá? Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Espero estar dentro do prazo. Estou à disposição aí para as dúvidas.
Muito obrigado ao Alex pela sua explanação muito bem estruturada, muito bem organizada, né, que apresenta um panorama geral sobre os problemas de roteamento de veículos e essa introspecção pelas principais variantes, essas características que tornam os problemas mais complexos, essas figuras muito bem feitas, né? Então, assim, essa sua apresentação sem dúvida vai ser um tutorial, né, que depois nós vamos disponibilizar aí no YouTube. Tenho certeza que vai ser muito útil para os alunos. Não sei se eu tenho uns alunos que estão trabalhando num projeto de roteamento, não sei se tem algum deles por aí, mas nós estamos resolvendo uns problemas para a Vale, né, na área de mineração. Então, assim, hoje eu estou começando a trabalhar um pouco mais seriamente com roteirização, né, aplicações no transporte escolar e agora na indústria da mineração. Então a gente vê que o problema de roteirização ele tem uma capilaridade assim, muito grande, né? Antes de passar para as perguntas, eu vou parar a gravação, porque o pessoal pede, né, fica constrangido e tal. Mas antes disso eu queria apresentar para vocês, já que aqui tem muitas pessoas assim que gostam de estudar pesquisa operacional, alguns livros recentes que eu consegui sobre o tema, né? O primeiro deles é esse livro aqui, ó, que se chama Otimização Combinatória e Programação Linear. Ele é um livro da Ana Moura, é portuguesa. Ele tem num capítulo aqui, ele fala algo que nem todos os livros falam, a diferença do problema de roteamento de veículos para o roteamento de veículos capacitados, né? Então, assim, às vezes o pessoal trata como se fosse a mesma coisa, mas não é, né? Outro livro interessante aqui, pessoal, é esse livro que eu comprei, e é muito barato esse livro, né? É um livro de programação linear, tá certo? De um professor da Química, ou da Engenharia Química, lá da Escola Politécnica, da USP. Programação matemática para otimização de processos. Então ele tem uns capítulos aqui, um capítulo que é só problemas de scheduling, o que não é muito comum em português, tá certo? E também tem problemas não lineares inteiros. Muito interessante esse livro, né? Para continuar aqui, esse livro chegou em casa anteontem. É um livro de análise combinatória. Essa editora aqui chama Azimuth, é uma editora que ela é especializada em livros nessa área de matemática, física. E esse livro é traduzido do russo. Então, esse livro aqui não li ainda, obviamente, mas é um livro muito interessante porque ele mostra vários problemas de análise combinatória e a gente pode fazer conexões com os nossos problemas de análise combinatória, principalmente para determinar a quantidade de soluções possíveis, etc. Ideias até mesmo para filtrar o espaço de buscas, né? E esse livro eu já li esse último aqui, uma boa parte dele, que é um convite à matemática, é da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, né? Por que ele é interessante? Porque ele ensina a fazer demonstrações, né? Então hoje cada vez mais a gente às vezes precisa fazer uma proposition, fazer um corolário, né? Fazer uma prova. Então esse livro aqui, ó, ele ensina passo a passo como é que a gente faz uma demonstração, né? Que é muito interessante para nós, né? Enquanto eu fiz essa introspecção, o pessoal foi criando coragem aí. Vou encerrar aqui a gravação.